Vamos lá então, vamos começar aqui. Bom, são expressões numéricas, aí você tem que ter muito cuidado para não ficar caindo naquela ideia de que eu tenho que colocar como uma única potência. Não, são expressões numéricas, significa que você tem que ter um valor numérico como resultado. Ok? Então vamos lá então. Temos aqui menos 3 quartos elevado a menos 2, menos, ou seja, o oposto de 6 quintos elevado a menos 1, menos 2 vezes 2 terços elevado ao expoente zero. Vamos calcular primeiro as potências aqui. Então, toda a potência elevada ao expoente inteiro negativo, eu vou inverter a base. Então, no caso da letra E, temos aqui o seguinte. Menos 3 quartos elevado a menos 2, eu vou ter menos, não é isso? 4 terços elevado ao quadrado, menos elevado ao expoente menos 1, eu só vou inverter. Vai dar o oposto dele, então eu já posso tirar do parênteses, caso queira. Então, menos 5 sextos, menos 2 vezes toda a potência elevada ao expoente zero é 1. Não é isso? Base negativa elevada ao expoente par, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar o quê? 16 nonos menos 5 sextos menos 2. E aqui eu vou para o MMC. MMC de 9 e 6, quem é? 18. Muito bem. Então, eu tenho 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 16, 32. 18 dividido por 6 dá 3. Vezes 5, 15. Menos 18 vezes 2, 36. Eu já posso fazer aqui, mais prático aqui, ó. Ou eu repito esse 32 e somo esses dois. Vai ficar 32. Sinais iguais eu somo e conservo. Ah, professor, fiz 32 menos 15, depois eu fiz menos 36. Dá no mesmo, gente. Então, menos 15 menos 36 dá menos 51, correto? 18 avos. Sinal do maior subtrai, então vai ficar menos. Então, 51 tirando 32 vai ficar o quê? 19. Então, menos. Correto. Menos 19, 18 avos. Tá aí. Valor numérico dessa expressão. Alguma dúvida até então? Tranquilo, né? Questão tranquila. Vou pular para a próxima. F. E aí a gente tem o seguinte. Lembra da deixa? É o 2 a 32 ali, tá vendo? Significa que eu vou ter o que aqui? Eu vou ter potência de base 2. Então, eu vou pegar esse 1024 e esse 2048 e fatorar. Então, eu vou começar pelo 2048. Se você reparar, 2048 é o dobro de 1024. Então, olha só. Quando eu fatorar, vai dar 2 elevado a 11. Eu já sei que 1024 é 2 elevado a décima, mas vou mostrar aqui para vocês. Olha só. 2048 fatorando por 2 vai ficar o quê? 1024 por 2 vai ficar 512 por 2 vai ter o que aqui? 256, não é isso? Por 2, 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8
por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, tá vendo aí? 2048 é a mesma coisa que 2 elevado à 11ª potência. E 1024 é 2... e 1024 é 2 elevado à 10ª. Então, já coloco aqui, ó, decomposto em fatores primos, ou em forma de potência, essa decomposição em fatores primos. Então, vamos fazer aqui, ó, 1024, 2 elevado à 10ª, vezes 2 elevado à 11ª potência, 2 elevado a 11. Isso tudo elevado a 1,5. E aí, o que é que eu faço com esse 1,5? Eu posso colocar ele em forma fracionária. Posso colocar? Não. Eu tenho a obrigação de fazer isso porque é o único modo de eu resolver. E aí eu vou cair numa potência de expoente fracionário, que a gente vai relembrar aqui como é que resolve de novo. Então, esse 1,5, vou botar aqui para vocês, é a mesma coisa que 15 décimos. Correto? Só que a melhor coisa, gente, é sempre colocar ele na forma mais simples possível. Então, se eu simplificar por 5, vai dar o quê? 3 meios. Então, aqui, ó, vou fazer isso. Tá vendo? Elevado a 2 a 32. Vamos para a próxima linha. O que é que eu faço aqui agora? Eu posso resolver cá dentro, ó. 2 elevado a 10ª vezes 2 elevado a 11ª dá 2 a 21. Concorda comigo? Pronto. Então, eu tenho 2 elevado a 21 elevado a 3 meios. Isso tudo elevado ao quê? A 2 a 32. E agora, o que é que eu posso fazer? Pronto. E lembrando que esse 21, ele é como se fosse 21 sobre 1, para não esquecer. Multiplicação de frações, eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Correto? Então vai ficar assim. 2 elevado a 21 vezes 3 dá 63 meios, dividido por 2 a 32. E aí, agora, o que é que eu faço? O que é que acontece quando eu tenho uma divisão? Isso, a divisão da fração? Não. O que é que eu faço com divisão entre potências? Sim, mas o que é que eu faço quando eu tenho essa divisão entre potências de mesma base? O que é que acontece com os expoentes? Eu vou conservar a base, gente, e subtrair os expoentes. Então vai ficar 63 meios menos 32. Então ele vai ficar assim, ó. Eu vou conservar a base. Então vai ficar 63 meios menos 32. E aí tem um MMC, não é isso? Que o MMC é 2. Que aqui é como se tivesse 1. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 63 dá 63. Menos, deixa eu botar esse menos aqui um pouquinho maior para não parecer um ponto. 2 vezes 32 dá 64. E aí vai ficar 63 menos 64, vai ficar 2 elevado a menos meio. E aí, eu tenho um expoente que é um número racional negativo. O que é que eu faço? Primeiro eu vou inverter a base para o expoente ficar negativo. Então vai ficar ou positivo. 1 meio elevado a 1 meio.
E agora quem me diz qual é o resultado final disso daqui? Ah, ah. O que é que acontece quando eu tenho um expoente fracionário? Raiz quadrada de 2? Não. Quase isso. Não, quase isso. Por que raiz quadrada de 2? Sim, mas por que dentro do radicando ficou 2 e não ficou aquele que estava ali, a base? Quem é que está na base, né? Meio? Isso, raiz quadrada de meio. Acabou. Eu não tenho uma raiz quadrada de meio, ele vai ficar assim. Ou assim. Deixa eu apagar aqui. E isso vocês vão aprender ainda essa semana, que é simplificação de radicais e é, racionalização de denominadores. Mas como vocês ainda não conhecem, então eu não vou explicar agora. Ou eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada. Isso daqui você pode aplicar uma das propriedades da, dos radicais, que é o que? Raiz quadrada de meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2, que tem como resultado o quê? 1 sobre raiz quadrada de 2. Isso daqui, gente, não pode ficar assim, mas eu não vou explicar agora porque é o próximo passo das nossas aulas mais adiante, que isso aqui a gente tem que racionalizar. Então a gente vai ficar como esse resultado aqui final. Ó. Ah, professor, eu posso colocar assim? Pode, por enquanto pode. Ok? Por enquanto pode, até a gente aprender a racionalizar. Diga. É, vai dar no mesmo. Tanto faz. Para você ver, tá vendo? Para você ver que não tem importância. Quando você está fazendo o correto, tanto faz a forma fracionária como a forma decimal, o resultado vai dar o mesmo. Não muda, não. Não está errado, não, Carol. Fique tranquila. Nada. Então, gente, não precisa. Ah, não é obrigado a você pegar o decimal e transformar em fração. Eu sempre faço na esperança de que, deixando de uma forma mais simples, vai ficar sempre mais fácil para a minha resolução. Vamos lá? Posso avançar? Deixa eu apagar aqui para quem quiser tirar print, tirei isso aqui. Restou mais alguma? Não. Vamos lá para comparação de potências. Então, eu tenho dois momentos. É a mesma coisa que a gente aprende quando está lá no quinto ou no sexto ano, quando a gente vai comparar duas frações. Eu tenho dois momentos. Quando as frações ele tem os denominadores iguais, quando tem os numeradores iguais, eu tenho esses dois momentos para comparar. A mesma coisa assim com as potências, só que aqui a gente tem base e tem expoente. Então a gente vai comparar as potências de mesma base. Ok? Primeiro. Então ele já avisa aqui, ó, quando tem duas potências, mesma base maior do que 1, podemos comparar apenas os expoentes. Quem tiver o expoente maior vai ser a maior potência. Como ele está dizendo aqui, ó, se eu tenho. Deixa eu colocar aqui. Se eu tenho 2 elevado à décima potência,
e eu tenho 2 elevado a 15, eu tenho duas potências de mesma base. O que é que eu faço nesse sentido? Quem tem o maior expoente é a maior fração. Então, nesse caso, eu tenho que 10 é menor do que 15. Então, lógico que 2 elevado à décima potência é menor do que 2 elevado à 15ª potência. Então, quando eu tenho potência de mesma base, basta olhar apenas os expoentes. E aí você tem diversas outras formas. Ah, mas ele pode não vir com a mesma base. Como é que eu faço? Aí você pode usar aquele caso ali da gente ter fatorado, como a gente viu aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou sair daqui dessa tela. Colocar uma tela aqui escura para a gente trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho 5 elevado ao cubo e vou botar elevado ao cubo não, vou botar um expoente maior. 5 elevado à sexta potência e vou botar 125 elevado ao quadrado. E aí me digam aí, quem você acha que é a maior das duas potências? 5 elevado à sexta potência ou 125 elevado ao quadrado? Eu querendo comparar. 5 elevado à sexta potência. E aí a gente se engana. Esse é o problema de comparar esse tipo de coisa, porque a gente pensa assim, poxa, 5 elevado à sexta potência é 5 vezes 6 vezes. A base multiplicando por ela mesma vai dar um número bem grande. E 125 ao quadrado, apesar de ter 3 dígitos, elevado ao quadrado pode também dar um número grande. Mas aí a gente tem que cair naquela ideia de, se for possível fatorar, fatore. Então vamos pegar esse 125 aqui, ó. 125 por 5, não é isso? Dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então 125 é 5 elevado ao cubo. Então esse 125 elevado ao quadrado, eu posso escrever ele assim, ó. 5 ao cubo, ele é 5 ao cubo, ó. 5 elevado ao cubo, que está elevado ao quadrado. Isso aqui é o quê? Uma potência de potência. Isso mesmo, Débora. Potência de potência significa o quê? Conserve a base e multiplique os expoentes. Concorda? Então, vamos multiplicar aqui os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, 125 ao quadrado também é 5 elevado à sexta. Então, portanto, essas duas daqui são iguais. Então, é aquele caso, as aparências enganam. Então, quando eu comparo, mas tem bases diferentes, vê se é possível fatorar. Porque, por enquanto, para vocês, ele não vai colocar de uma outra forma tão absurda que vocês tenham que partir para a calculadora. Ele vai querer que você pense um pouquinho. E a maioria das questões, elas fazem isso. Elas vão querer que você pense um pouquinho, mas não tenha trabalho de resolver. Como pegar esse número e ficar multiplicando, multiplicando até descobrir quem é o maior. Imagine você colocar um 5 à décima potência elevado, e comparar com 625 elevado ao cubo. Imagine você pegar 625 vezes 625 vezes 625 para poder comparar com 5 à décima, que você vai multiplicar 5 vezes ele mesmo 10 vezes.
Então ele não quer que você faça isso, ele não quer que você tenha esse trabalho. A questão simplesmente quer que você pense uma forma mais prática de fazer essa comparação. E é isso daí. Então, eu tenho, apesar de bases de serem diferentes, nessa comparação aí, a outra eu pude pegar essa base, fatorar e deixá-las iguais. Então não fique pensando para não ter aquela pergunta, e se elas forem diferentes? Gente, se elas forem diferentes, os números terão que ser baixos, muito pequenos para vocês poderem calcular. Nesse caso aí, não tem condições de vocês ficarem fazendo um 5 elevado à sexta e 125 elevado ao quadrado. Ele quer que você pense em um modo mais fácil de chegar ao resultado dessa questão, comparando de forma mais simples. Entendido? Então, quando eu tenho potências de bases iguais, okay, o maior é o que tiver o maior expoente. Perguntas? Eu vi uma? É isso mesmo? Oi, diga. Vai. Alguns casos tem que fatorar sim. Ele não vai deixar tão prático assim, Eduardo. Esse é o problema que eu estou dizendo para vocês. Ele não vai deixar um extremamente difícil, mas ele não vai deixar também fácil. Ele vai querer que você fatore, para você não precisar calcular uma potência. Por exemplo, eu vou colocar mais um aqui. Vamos colocar mais um aqui, para vocês compararem. Compare esses dois aqui para mim. Eu tenho compare aí para mim. Quem é a maior? Olha vocês comparando, sem precisar fazer cálculo nenhum. Gente, eu não quero isso não, por favor. Eu quero que vocês encontrem um meio de comparar de forma correta. Será que é esse 3 elevado à sétima potência? Não façam isso. Vão pelo caminho correto. Não sigam o caminho da calculadora. Por que você chegou a essa conclusão? (729) no caso aqui, quando eu fatoro 729, dá 3 elevado a quanto? Não, só o 729. É 3 a sexta, não é isso? Quando você fatorou? Isso, é isso que eu estou perguntando. Então, 729 é 3 a sexta potência. Então, 3 a sexta potência, 6 vezes 3, 18. Então, aqui, para quem não fez o cálculo, esse 729 está aqui, ó, dividido por 3, dá quanto aqui? 243, não é isso? Pronto. Dividido por 3, isso, por 3, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então aqui eu tenho 3 elevado à sexta potência. E aí vem aquele caso, 729 é um 3 elevado à sexta potência. E esse 729 está elevado ao cubo. Aplicando a potência da potência, eu tenho 6 vezes 3, 18.
Desculpe-me. Eu tenho 3 elevado a 18. Então, comparando 3 elevado a 18 e 3 elevado à sétima potência, quem tem o maior expoente é o 3 elevado a 18. Então, 729 elevado ao cubo é maior do que 3 elevado à sétima potência. Então, é isso aí que eu estou querendo dizer para vocês. Correto? Vamos lá, vamos fazer outra comparação aqui. Bom, comparamos potências de mesma base. Vamos agora comparar potência de mesmo expoente. Vai na mesma ideia. Se eu tenho potências de mesmo expoente, eu vou comparar as bases. Quem tiver a maior base vai ser a maior potência. Então, se eu digo para vocês assim, olha, eu tenho 5 elevado à quarta potência e eu quero comparar com 7 elevado à quarta potência. Eles têm o mesmo expoente, mas bases diferentes. Quem tem a maior base vai ser a maior potência. Então, eu digo que 5 elevado à quarta potência é menor do que 5 elevado à sétima, porque 5 é menor do que 7. E aí, vai funcionar da mesma maneira. E aí agora, como é que eu faço? Se eu tiver expoentes diferentes. E aí ele está explicando aqui também, eu vou fazer a fatoração da mesma maneira. Eu vou usar a fatoração para comparar. Então ele fez aí, ó, o 36 elevado ao cubo vezes 125 elevado ao quadrado. Então aí você continua, ó, 36 elevado ao cubo, comparando com 125 elevado ao quadrado, eu vou pegar esse 36 e fatorar. Só que ele fatorou de uma forma mais simples, ó. Ele pegou aqui, ó, 36 é o quê? É 6 elevado ao quadrado. Então, se 6 elevado ao quadrado é elevado ao cubo, isso ele utilizou a artimanha do seguinte: ah, mas por que ele fez 6 ao quadrado e ele não fatorou? Ele não usou aquele 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Por que ele não fez isso? Porque é o seguinte, eu ia ter duas bases. E aí ia ficar mais complicado para fazer essa comparação. Porque quando você fatora o 36, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Vai acontecer isso. Eu vou ter duas bases. E aí eu não tenho como comparar dessa forma. Por isso vai ficar complicado. Então, 6 elevado ao quadrado, ou 6, o cubo de 6 ao quadrado, o que é que vai acontecer? Vai ficar 6 elevado à sexta potência. E esse 125 ao quadrado, não é isso? Ele pegou 5, ou 125 fatorou, dá 5 ao cubo, que foi elevado ao quadrado. Ó, 3 vezes 2, 6. Por que ele fez isso? Porque ele encontrou uma forma de ficarem os expoentes iguais. Porque ficando os expoentes iguais, basta eu comparar as bases. Quem tiver a maior base vai ser a maior potência. Então, eu tenho que 36 elevado ao cubo é maior do que, como ele botou aqui, ó, do que 125 elevado ao quadrado. Vamos ver aqui algumas questões para poder entender realmente como é que funciona. Vocês querem começar ou querem que eu comece? Ah, tem uma aqui, ele tem uma explicação lá no livro, eu posso fazer depois. Pronto, Eduardo, eu vou fazer essa questão daqui. Pode ser? É isso. Então, deixa eu ver aqui se eu posso fazer aqui uma... Está respondido, mas assim, vocês podem
não ter entendido a explicação deles. Eu penso dessa forma. Deixa eu colocar aqui uma tela em branco e botar mais um resultado. A gente só entende quando a gente pratica, não adianta. Tem que praticar. Eu sei. É porque os de azul são. É como se fosse o professor dando exemplos para vocês. Tudo que está respondido em azul. Mas aí, às vezes, quando a gente pega, pode. Ah, eu não entendi, professor, como foi que ele resolveu isso daqui. É o caso. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Onde eu tenho uma forma de colocar. Quatro elevado. Tá aí. Boa questão aí, ó. Como é que vocês fariam para poder resolver ela? Me diz aí. Então tenta aí, antes de eu resolver. Como é que vocês me diriam? 4 à quinta potência e 1024. Compare aí essas duas. Me diga quem é maior, quem é menor, se são iguais. Me diz aí. Quem é maior, 4 à quinta ou 1024 elevado ao quadrado? A gente já fatorou 1024, então já fica fácil para vocês. 1024 é 2 elevado a quanto? Isso, então já fatoramos, já fica mais prático para vocês. Vou fazer uma coisa melhor, que esse aqui vai ficar muito fácil. Vou botar esse aqui, ó. Que o outro está muito fácil. 16 à quinta ou 1024 ao quadrado. Agora é bom para trabalhar. É só mudar o 4 para 16. Você vai acrescentar mais dois números acima. É rapidinho. Deixa eu colocar outro aqui quando vocês fizerem isso aí.
Oi. São iguais. Isso. São iguais. São iguais. É isso mesmo, Lucas. São iguais. Estou pensando aqui num expoente aqui para esse 25. Faz o outro lá. Compare essas duas aí. Quem é maior? Esse daqui, 16 elevado à quinta potência. 16, quando a gente fatora, é 2 elevado à quarta, não é isso? Então vai ficar 2 elevado à quarta, que foi elevado à quinta potência. E o de cá, eu tenho 2 elevado à décima potência, que está elevado ao quadrado. Então, quando eu comparo, nós temos aqui o seguinte: 2 elevado a 20. E aqui também vai dar 2 elevado a 20. Ou seja, são iguais. Então, essas duas aqui, ó, são exatamente iguais, dá o mesmo resultado. Agora, esse daqui é bem diferente. Esse 9 é elevado à oitava e 16 é elevado à quarta potência. E aí? Quem é maior? Quem é menor? Será que são iguais de novo? Tá entendendo, Eduardo? É na prática, Eduardo, não adianta. Quando terminar essa daí, a gente vai pro exercício. Resolveram? 9 oitava é maior. Por que que você encontrou que é maior? 3 elevado a 16 e o outro dá o quanto? Olha, você resolvendo, Débora. 2 elevado a 16. Débora, não resolva 16 elevado à quarta potência. Não, a intenção da gente não é essa. Olha o que eu estou falando desde o início. A intenção da gente não é resolver a potência, e sim facilitar sem calcular isso. Imagine, Débora, você vai ter que ter calculadora na mão o tempo inteiro para poder fazer isso. E você não vai poder fazer isso quando você estiver fazendo concursos tipo IFBA, Enem, essas coisas todas. Você não vai poder usar calculadora.
Então não é para resolver a potência. É comparar usando as regrinhas. Ó, eu sei que eu tenho duas maneiras de comparar. Quando os denominadores são iguais, ou quando as bases são iguais, ou quando os expoentes são iguais. Então vamos lá. Esse 9 aqui é 3 ao quadrado, que foi elevado o quê? À oitava potência. Isso, Débora. E o outro 16, 16 quando a gente fatora, dá 2 elevado à quarta potência. Concorda? E esse 2 elevado à quarta potência, que é o 16, está elevado à quarta potência também. Então, 2 elevado a oitava potência de 3 ao quadrado, eu vou aplicar aqui, ó, potência de uma potência. 2 vezes 8, 16. Então, vai ficar 3 elevado a 16. E aqui eu tenho 4 vezes 4, 16. Então, vai ficar 2 elevado a 16. E aí, agora, o que foi que aconteceu? Eu tenho potência nos quais os expoentes são iguais. Quando eu tenho potências de expoentes iguais, como é que eu vou comparar? Quem é a maior potência? A que tiver a maior o quê? Pronto. Quando eu tenho potência cujos expoentes são iguais, eu preciso comparar. Quem é a maior potência? Quem vai ser? É aquela que... Isso. Então, 3 elevado a 16 é maior do que 2 elevado a 16. Então, portanto, quem eu estou comparando são esses dois aqui, ó. Então, 9 elevado à oitava potência é maior do que 16 elevado à quarta potência.